Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 2, que tem como título A Criação dos Céus e da Terra. Nós chegamos aqui à segunda parte do trimestre. Eu dividi o nosso trimestre aqui em 6 partes. A primeira parte, uma introdução de Gênesis, o livro. A segunda parte, nós vamos entrar aqui, são 2 lições, a segunda parte são 2 lições, a 2 e a 3, que vai falar sobre a criação. Na segunda lição, a lição de hoje, nós vamos ver aqui a criação dos céus e a terra. A próxima lição vai falar da criação do homem e da mulher, que estão dentro da segunda parte, que fala de lições sobre a criação. Depois da terceira parte, lição sobre a queda. Quarta parte, a maldade da humanidade. Quinta parte, o governo humano. E sexta parte, a dispensação patriarcal. Mas hoje nós estamos aqui para a lição que vai ser ministrada dia 11 de outubro de 2015. A criação dos céus e da terra. Nós temos aqui como texto áureo: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que era aparente, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 3. A verdade prática diz assim: a primeira grande verdade da Bíblia é que Deus criou os céus e a terra e o ser humano, como está em Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós vamos estudar aqui, hoje vamos estudar acerca da doutrina do criacionismo. Nós vamos aprender o que diz a Bíblia sobre a criação. Irmãos, se nós fizermos um estudo trazendo um paralelo científico e teológico, misturando a ciência com o que diz a Bíblia, na verdade vira numa grande confusão. Porque o estudo da ciência traz muitas teorias que embaralham a cabeça de qualquer um. Então nós não vamos aqui, até porque a Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia é um livro de religião. O foco de Moisés, quando recebeu a inspiração do Espírito, não era explicar de forma sistemática, científica a criação. O foco dele não era as informações acerca de como foram feitas, etc. O foco dele era aproximar a humanidade ao Criador. Era trazer a atenção da humanidade para Deus. É por isso que as explicações acerca da criação são resumidíssimas. Até, na verdade, no livro de Antônio de Mesquita, Povos e Nações do Mundo Antigo, ele fala que a única coisa que existe sobre a criação de concreto é o que a Bíblia diz: no princípio criou Deus. É só isso que a Bíblia traz de concreto, essa afirmação. Por quê? Porque Moisés não estava preocupado em trazer dados científicos, metódicos, e Moisés conhecia de dados metódicos, sistemáticos, porque ele era doutor no Egito. Moisés era instruído, ele ficou 40 anos estudando sobre medicina no Egito, sobre astronomia no Egito, sobre embalsamamento, sobre uma série de coisas, botânica, biologia. Moisés estudou muita coisa, ele sabia, mas o alvo não era explicar cientificamente acerca da criação. O alvo era aproximar, trazer a atenção da humanidade, do homem, para Deus, para o Criador. É por isso que a Bíblia, até o Antônio de Mesquita, ele menciona no livro Povos e Nações do Mundo Antigo, ele menciona que ao homem não cabe especular, questionar, e sim crer no que a Bíblia afirma. Tá certo que nós sabemos, até o escritor, se não estou equivocado, Matthew Henry, eu tenho todos os comentários bíblicos, irmãos. Eu estava pesquisando em todos eles. Eu tenho todos os comentários de Matthew Henry, tenho todos os comentários de Bacon, tenho todos os comentários de Champlin, tenho todos os comentários de Moody, tudo que de melhor que existe na literatura, Flávio José, Eusébio de Cesareia, apesar que José e Eusébio de Cesareia não comentam muito acerca da criação, mas Matthew Henry, Champlin, Bacon, Moody, todos eles falam das teorias, do que a ciência fala, do que a Bíblia diz. E um deles comenta que apesar do homem não cabe especular sobre aquilo que ficou oculto, porque a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Apesar de não caber especular, porém Deus nos fez com inteligência.
E o próprio Deus sabia que nós iríamos ficar curiosos em saber acerca dos mistérios e tentar trazer respostas, não para querer provar alguma coisa, mas para satisfazer realmente o desejo de querer conhecer. Então Deus entende isso no ser humano e é por isso que o próprio Deus permitiu que o ser humano vasculhe, né? Respeitando acima de tudo o que diz a Bíblia. Como o próprio Antônio de Mesquita menciona no seu livro, que os cientistas chegaram à conclusão do seguinte, muitos cientistas saudáveis chegaram à conclusão do seguinte, chegaram até a escrever um livro dizendo, e a Bíblia disse a verdade. Então a gente pode procurar informações em diversas fontes, mas acima de tudo respeitando, né, e acreditando e aceitando a autoridade do que diz a Bíblia. É por isso, nessa introdução dessa aula, eu estou falando para você. Nós vamos estudar a lição 2 com uma visão bíblica, teológica, acerca da doutrina do criacionismo. Por que que nós vamos estudar sobre a doutrina do criacionismo? Se alguém perguntar para você o que você é em relação à criação, evolucionista ou criacionista? Você vai dizer que é criacionista. Por quê? Porque no meio secular existem várias teorias acerca da criação. E aquele que é criacionista, ele acredita que tudo que existe foi Deus quem criou, pelo poder da sua palavra. Então é essa doutrina que nós vamos aprender aqui na lição de número 2, porque tem muitas teorias e nós vamos ficar com o que diz a Bíblia. Deus criou todas as coisas. A leitura bíblica em classe, nós já fizemos leitura Hebreus 11:3, e a verdade prática, né, é que Deus criou os céus e a terra. Esta lição, irmãos, ela tem 8 partes de estudo. Eu dividi ela, eu fiz uma divisão aqui muito boa, porque eu simplifiquei bem para o nosso entendimento aqui essa lição de número 2. Ela tem 8 partes de estudo. Se nós for ficar aqui examinando cada parte com seus respectivos tópicos, nós vamos levar aqui muito tempo, aproximadamente aí 2 horas. E o nosso alvo não é isso. Eu quero aqui trazer subsídio para você de maneira simples, clara e direta, para que você possa agregar ao teu conhecimento e domingo compartilhar com os alunos. Então, visto que tem 8 partes, eu dividi da seguinte forma. A parte 2, 3 e 4, nós vamos ver aqui o que nós chamamos na teologia de obra da distinção. Obra da distinção. Eu já vou explicar para você o que é isso. E a parte 5, 6, 7 e 8, nós chamamos na teologia de obra de ornamentação. Tá? Anote isso. O que é isso, irmão Rodrigo? Professor Rodrigo? Você já vai entender. A parte 1 é uma introdução acerca da teoria. A teoria não, da doutrina criacionista. Nós vamos ver que nós somos criacionistas, que é a parte 1. Aí a parte 2, 3 e 4, nós vamos ver sobre a obra da distinção, que Deus criou no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia ele fez a divisão das esferas daquilo que ele criou. Ou seja, o céu, né, ele fez a divisão, ele dividiu o céu, o espaço e a terra. Ele criou tudo isso. Tá? É dividido os espaços, os locais. Aí, quando ele distingue, que ele divide o céu da sua habitação, o universo das galáxias e a terra, ele fez essa divisão, tá? Aí vem a ornamentação. No quarto dia, ele ornamenta o céu, no quinto dia, ele ornamenta as águas, e no sexto dia, ele ornamenta a terra. Tá? Então é assim que eu fiz a divisão aqui para você entender, ok? E daí tem a consumação. Nós vamos, na verdade, a obra da criação está dividida em 4 partes. 4 partes. Tá? Nós vamos aprender aqui cada parte, ok? Tem a criação, aí tem a distinção, aí tem a ornamentação e depois a consumação, onde Deus descansa de toda a sua obra. Mas na criação nós vamos aprender algo importante aqui sobre a criação, porque ele começa os 6 dias da criação, até tem uma palavra aqui no grego, hexaemeron, tá? Que são a obra dos 6 dias. Ele começa a fazer nesses 6 dias as suas obras, porém ele criou, nós vamos aprender aqui que ele criou o universo antes desses 6 dias, que ele começa a colocar em prática
a distinção, a ornamentação, até a consumação. Então, vamos aprender, fique aí, não é difícil para você entender, mas voltando aqui na divisão da lição, eu dividi ela aqui, a parte 1, ela é a introdução sobre a doutrina do criacionismo, vai anotando aí, professor. A parte 2, 3 e 4, ela é aqui o que nós chamamos de distinção, é a obra da distinção, onde ele faz a separação daquilo que ele cria. E a parte 5, 6, 7 e 8, nós chamamos de ornamentação, onde ele vai ornamentando os céus, ornamentando as águas e ornamentando a terra. Fica bem fácil para você entender. Mas aqui, irmãos, existe muitas teorias acerca do criacionismo, acerca das doutrinas da criação. Tá? Nós temos aqui a doutrina bíblica que fala do criacionismo, mas o mundo traz muitas teorias. Então nós não vamos ficar com as teorias que o mundo traz, mas vamos ficar com o que a Bíblia fala. Primeira parte, criacionismo bíblico. Definição, eu coloquei aqui, olha só. Definição, o que é o criacionismo? Se alguém perguntar para você, tu vai dizer assim, é a doutrina de que tudo que existe foi Deus quem criou. E o que existe? Céus, terra, vegetais, animais e o ser humano. Tá? Céus, terra, vegetais, animais e o ser humano. Tudo foi Deus que criou. Isso nós chamamos de doutrina do criacionismo. Tá? Os fundamentos que a lição vem trazendo aqui. Primeiro tem a definição, tópico 1, o que é a doutrina do criacionismo. Ela é uma doutrina que ensina que tudo que existe foi Deus que criou. Tópico 2, os fundamentos. Em que está fundamentada essa doutrina? O criacionismo fundamenta-se exclusivamente na Bíblia Sagrada. Se alguém perguntar para você, o criacionismo está fundamentado em quê? Nas pesquisas da ciência? Na visão filosófica dos sábios do mundo? Não. A doutrina do criacionismo está fundamentada única e exclusivamente na Bíblia. Ok? Tópico 3. Essa doutrina tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, mostrar que Deus é o Criador de tudo. Tá? Mostrar que Deus é o Criador de tudo. Segundo objetivo, mostrar que tudo que existe pertence a Deus. E terceiro objetivo, adorar a Deus como Criador de tudo. Um dos objetivos da doutrina do criacionismo é ensinar que todos os seres que existem devem adorar esse Deus que criou todas as coisas. Então aqui está a explicação da primeira parte, que é o criacionismo bíblico. Voltando atrás, recapitulando, definindo, o que é criacionismo bíblico? É a doutrina que ensina que tudo que existe foi Deus que criou. São 5 coisas em larga escala que existem, né? Céus, nós vemos aqui terra, vegetais, animais e o ser humano. 2, fundamentos. O criacionismo está fundamentado na Bíblia. E 3, os objetivos. Mostrar que Deus é o Criador de tudo, mostrar que tudo pertence a Deus e mostrar que todos os seres, tudo deve adorar a Deus. Toda a criação deve adorar a esse Deus. Aí na segunda parte, nós vemos aqui que vai falar sobre a criação do tempo, do espaço e da luz. Nós temos aqui 4 tópicos. Tópico 1, o tempo. Tópico 2, o espaço. Tópico 3, os céus e os anjos. Tópico 4, a terra ainda informe. A parte 2, 3 e 4, eu vou fazer um resumo aqui no estudo que eu já vou ler para os irmãos aqui, que fala da divisão que Deus fez, que nós chamamos na teologia de distinção. Parte 3, a ordenação da terra. O Espírito Santo na criação, tarefas ordenadas. Parte 4, a criação da luz. E houve luz, a luz inicial. Isso aí tudo você tem na tua lição. Agora, vamos ver aqui algumas coisas antes de entrar ainda aqui. Só aqui ainda na primeira parte, que fala do criacionismo bíblico, existem muitas teorias no mundo. Eu não vou entrar nelas, mas vou só falar algumas para você entender. Nós temos a teoria da mitologia. A mitologia atribui a origem do homem
aos feitos dos titãs Epimeteu e Prometeu. É a visão filosófica da mitologia. Eles dizem que foi Epimeteu, né, e Prometeu quem criou todas as coisas. Nós refutamos isso. A doutrina do evolucionismo. Darwin afirmou que o homem e o macaco teriam uma mesma ascendência. Darwin não disse que o homem veio do macaco. Ele disse que o homem e o macaco vieram de um mesmo ser. Então é a teoria de Darwin, né? Tão conhecida, né? A partir da afirmação de Charles Darwin, vários membros da comunidade científica ao longo dos anos se lançaram ao desafio de reconstruir todas as espécies que antecederam o homem contemporâneo. E eles encontraram o hominídeos, 2,4 milhões de anos nos cálculos da ciência. Depois o Homo erectus, e aí esse hominídeos ele andava agachado. Quando eu aprendi isso na faculdade, que eu sou formado em história, eles dizem que quando o hominídeos ele não encontrou mais comida nas árvores baixas, ele então tinha que pegar nas árvores altas. E aí, olha, são teorias da ciência. E quando ele começou a querer pegar nas árvores mais altas, aí então ele começou a ficar ereto e alcançou esta postura de ficar em pé, até chegar ao Homo erectus. Isso 300 mil anos antes de Cristo. Depois o Homo sapiens, neanderthalis, né, com cerca de 230 a 30 mil anos antes de Cristo. E aí então, isso são teorias, né, que começou lá com Darwin. Depois nós temos a teoria de Lemaitre, né, de Lemaitre, né, Lemaitre, que é Georges Henry, que foi um padre católico, e ele trouxe a teoria do Big Bang, da grande expansão, né. Nós temos aqui, o Antônio de Mesquita fala das teorias, a teoria de Laplace, né, que são a teoria das nuvens gasosas, que eles acreditam que o universo era uma nuvem muito grande de moléculas, e essas moléculas foram entrando em atrito, até que trouxe um aquecimento, e esse aquecimento trouxe o calor, e o calor tornou uma grande explosão, e daí essa explosão fez com que houvesse a fundição dos elementos que criou planetas, meteoros. Olha, é uma teoria muito complicada até de entrar, que fala que a teoria de Laplace, a grande explosão, aí tem a teoria da nebulosa, né, que é a de Laplace, a teoria do equilíbrio, a teoria das marés cósmicas, são muitas teorias, e nós não vamos entrar aqui em todas elas, mas só para você ficar sabendo em relação às teorias que existem. Mas aqui entrando na parte 2, uma coisa interessante que fala, que é a criação do tempo, tá? A lição diz assim, ó, entre os versículos 1 e 3 do primeiro capítulo de Gênesis, há um intervalo indefinido, no qual Deus criou o tempo, o espaço, os céus e os anjos, e finalmente a terra ainda informe. Então, na lição, achei interessante que o pastor colocou aqui, embora a Bíblia não diga, podemos afirmar que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. O tempo. Isto porque a obra divina, embora concebida na eternidade, somente poderia ser consumada no âmbito temporal. Só o Criador é eterno. A criação acha-se sujeita ao tempo, requerendo as intervenções e cuidados divinos. Em relação ao tempo, eu quero explicar algo interessante aqui. Eu coloquei aqui, preste bem atenção, professor, se quiser anotar. Na verdade, todo e qualquer cálculo que o homem faz, de acordo com o tempo humano, para determinar a idade do universo, não passa de especulação, pois o homem nunca vai acertar o tempo de Deus, como se fosse o tempo do homem. Por quê? Porque o tempo de Deus é Kairós. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos. Para Deus tudo está no presente. Então é impossível o ser humano, que o tempo do ser humano é o Cronos. Nós estamos aqui regidos pelas estações, a partir do 4º dia que Deus começou a criar o sol, criou os luminares para ornamentar o céu que ele criou, que nós vamos entrar aqui na obra da ornamentação, ali ele fixou o tempo humano.
de estações, de semanas, anos, meses. A partir dali, passou a existir o tempo que Deus ia colocar o homem para viver nesse tempo. De dias de 24 horas, semana, mês, ano. E aí nós chamamos isso de cronos. O homem está limitado a esse tempo. Agora, o homem querer fazer o cálculo do cronos para identificar o tempo de Deus, do universo e tudo que existe, isso é um erro infantil. O homem carnal, ele não é espiritual para discernir isso, né? Nem acredita em tempo kairos. Mas nós sabemos que o tempo de Deus não é o do homem. O tempo de Deus é o kairos. Eu coloquei aqui, ó, o tempo no Éden, só para você ter uma ideia. Antes do Éden era um tempo. No Éden, o tempo do Éden, quando o homem estava no Éden, não é ainda o mesmo tempo depois do homem ter saído do Éden. Porque lá no Éden, o homem estava num estado eterno, antes do pecado. Antes do pecado não era ainda o tempo humano. Agora aqui, ó, o tempo do Éden não é o mesmo que o tempo fora do Éden. Fora do Éden, Deus fez a semana para o homem. Deus fez a semana para o homem, fora do Éden. Para este trabalhar 6 dias e descansar um dia. Do mesmo modo como Deus fez. Deus fez todas as coisas a partir do que ele já tinha criado. Ele começou a arrumar e organizar em 6 dias, fez tudo em 6 dias e descansou no 7º. Deus deu o mesmo modelo de atitude, onde o homem ia trabalhar 6 dias e descansar um dia. Mas isso não significa que o tempo é o mesmo. Não, senhor. Olha aqui, ó, do mesmo modo que Deus fez. Porém, não significa que os dias sejam os mesmos em horas. Não são. Porque o cronos do homem é um e o kairos de Deus é outro. Só para você entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha bem, nós temos aqui um cálculo, só para você ter uma ideia, o homem mediu aqui o tempo do universo. Só para você entender aqui. Deixa eu ver aqui, 6 dias. Deixa eu colocar aqui. Tá mais para frente, eu vou chegar lá. Depois eu vou falar aqui. O tempo que o homem mediu. Quantos bilhões de anos o homem calculou que existe o universo? Isso é uma tolice. O universo foi criado antes de existir o Cronos. O universo foi criado no kairos de Deus, no tempo de Deus. Então, querer acertar a data do universo, isso aí é uma infantilidade do ser humano. Tá? Mas aqui, vamos analisar algo importante. O tempo. A primeira coisa a ser criada foi o tempo. Tá? O espaço. O que é o espaço? É o tecido cósmico. Nós chamamos de tecido cósmico, aonde Deus colocou os corpos celestes. O espaço. Todo o espaço. Aonde existiu uma matéria, seja na Terra ou fora da Terra, isso nós chamamos de espaço. Aonde tudo que existe está nele. Espaço. O terceiro tópico, os céus e os anjos. Deus criou, estou passando aqui informações de acordo com os tópicos, tá? O irmão tem que ir acompanhando aí. Você tem que estar com a lição na mão, depois domingo tu vai estudar, tópico por tópico eu estou falando aqui. O espaço, então, agora, nós estamos na parte 2 da lição. Tópico 3, os céus e os anjos. Deus criou os céus, tá? A sua habitação, antes do segundo e o primeiro céu. O que é isso? Era lá. Após a criação de sua habitação, Deus criou os seus anjos, conforme o Salmo 33:6. A Bíblia diz pelo apóstolo Paulo que Deus, criou 3 céus. Paulo disse, ele está falando dele, né? Nós sabemos. Mas naquele dia ele não abriu com clareza. Ele disse, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi ao 3º céu. Quando Paulo fala 3º céu, isso significa que quando ele olhava a atmosfera da Terra, ele julgava que era um céu, o céu da Terra. Que é, você olha para o céu e vê que está azul, é o primeiro céu. Fora do céu da Terra, Paulo sabia muito bem, principalmente à noite, porque de dia ele não enxergava todos aqueles luminares. À noite ele via que além da atmosfera tinha muitos luminares, milhões de estrelas. Há quem diga que para cada grão de areia de todas as praias do mundo, tem uma estrela no céu. Então é muita estrela. Tá? Nós até coloquei aqui. Deixa eu ver. Tá. Depois eu vou falar uma informação interessante aqui.
Então, quando Paulo olhava onde estavam as estrelas, ele julgava que era o segundo céu. Agora, a habitação de Deus, Paulo chama de terceiro céu. E os céus, que a lição está falando aqui, ó, Deus criou os céus, a sua habitação, antes de ter criado o universo, colocado as estrelas, as galáxias, e a Terra com a sua atmosfera. Antes disso, quando Deus disse lá em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou do nada Deus os céus e a terra. Daí ele diz, Vaiomer Elohim, yehi oro, haja luz. E disse Deus, haja luz. Essa luz, que a Bíblia diz em Tiago 1:17, que ele é o pai das luzes, essa luz, em primeiro lugar, ele criou a sua habitação, aonde ele está, o céu dos céus, o terceiro céu. Nessa habitação que ele está o seu trono, ali ele colocou os seus anjos, miríades de anjos, com uma hierarquia, né? São os querubins, arcanjos, serafins e todas as hostes dos anjos, demais anjos, ele criou e coloca nesse céu em primeiro lugar. Depois, então, ele vai criar as galáxias e a Terra. E a Bíblia diz ainda que tudo isso era um caos. A partir dos 6 dias da criação, ele começa a organizar esse caos. Nós temos 2 teorias. Hoje você vai ver, tem muitos pregadores, muitos eruditos que comentam que a palavra bara, criou do nada, eles acreditam assim que entre o versículo 1 de Gênesis 1:1, e o versículo 2, é um espaço muito longo de tempo, onde no versículo 1 Deus criou todas as coisas, e aí no versículo 2 ele reorganizou o que ele havia criado em perfeito estado. Alguns pensam assim, não estou dizendo que eu penso assim com clareza, não, ninguém tem certeza. Agora muitos pensam assim, porque a palavra haja, ela denota que ele estava recriando o que já havia criado, do verbo bara, criar do nada. Então, alguns acreditam que quando Deus... Tem 2 teorias. Primeira, quando Deus criou tudo perfeito, a sua habitação, as galáxias, a terra, o paraíso, tudo perfeito, aí Satanás caiu do céu, ele expulsou o querubim. Pum! Aí muitos acreditam que quando ele entrou na terra, houve um caos, um impacto, como se fosse um grande meteoro. Aí muitos acreditam que a queda de Satanás na terra desorganizou tudo, aonde morreram os dinossauros, e aonde entrou em caos, e aí Deus recriou o que ele já havia criado com perfeição. Essa é uma teoria. Né? E a outra teoria é que Deus criou todas as coisas informe. E aí então ele foi organizando e organizou tudo uma vez só. Então tem essas 2 teorias aí no meio teológico, onde os irmãos aí ficam assim estudando, uns especulando, outros até brigando, e eu aconselho particularmente que ninguém brigue por causa disso, porque o mais importante para nós, para nossa fé, não é querer saber das coisas que não tem resposta. Onde a Bíblia não fala, eu costumo dizer, Deus não precisa de vós, ok? Até porque a Bíblia diz que as reveladas pertencem a nós. As ocultas pertencem a Deus. Mas são teorias que existem só para que você entenda. Aqui nós vemos aqui, ó, a terra ainda informe, tópico 4. Deus criou a terra antes dos 6 dias da criação. Tá? Deus criou uma grande Pangeia, que hoje a ciência diz que ela pesa 6 sextilhões, 586 quintilhões, 242 quatrilhões e 500 trilhões de toneladas. Você sabe o que é isso? Aleluia. E a Bíblia diz que Deus segura tudo isso na palma da mão. 6 quintilhões, de 6 sextilhões, né? 6 tilhões, é um nome até difícil de pronunciar. 6 tilhões de toneladas. Deus criou essa terra, tá? Informe, a terra ainda informe. Deus criou a terra antes dos 6 dias da criação. Então essa aqui é uma teoria que acredita-se que Deus criou tudo, já tinha criado o seu céu de habitação, as galáxias, e criou a terra informe. E aí, quando começa os 6 dias, ele começa então a dar forma para tudo isso. Então essa é uma teoria bem aceitável até por sinal. Parte 3. A ordenação da terra, o Espírito Santo na criação. O primeiro tópico vai falar que o Espírito de Deus pairava, né? Que no hebraico é Veruach Elohim, né? Merahefet. O Espírito de Deus pairava
sobre a face das águas. As palavras descrevem a presença de Deus ali. Uma coisa interessante aqui, ó, é que essa presença de Deus, eu gostei da tradução de Moody, que ele fala que o Espírito Santo ele estava sobre a criação, acariciando a criação, como uma ave acaricia os seus filhotes e os aquece para trazê-los à vida. A ideia, até os sábios judeus também têm a mesma noção do que a palavra fala ali. Veruach Elohim merachefet al penei hamai. E o Espírito de Deus pairava. A ideia é como se fosse uma ave por cima daquilo que Deus falava, incubando essa palavra, aquecendo essa palavra. O Espírito Santo, quando Deus falava, o Logos, a palavra, aí o Espírito Santo vinha, incubava a palavra, aquecia ela e gerava a vida, trazia a existência. Esta era a missão do Espírito Santo sobre a criação. Mas esse pairava, a ideia que eles têm é de ele estar acariciando tudo com carinho para trazer a existência. A mesma coisa nós vimos quando o anjo veio trazer, o anjo Gabriel, o arcanjo, né? Veio trazer a mensagem para Maria que Jesus ia nascer. Quando ele diz, tu darás a luz, gerarás, ele soltou a palavra, que é a semente, e o Espírito Santo te cobrirá. O Espírito Santo, quando o anjo trouxe a palavra, que é a semente, o Espírito Santo cobriu aquela palavra, Maria creu, ouviu, e aí então Jesus foi gerado, né, unigênito, o primeiro a ser gerado e o único, né, que Deus gerou. Deus tem 3 tipos de filho. Ele, filhos de criação, criou Adão, filhos de adoção, adotou aqueles que aceitam a Cristo, e filho de geração, ele gerou, né, Jesus no ventre de Maria. Por isso ele é chamado de unigênito, o único que foi gerado por Deus. E aí então o mesmo atuar do Espírito Santo ali para Jesus nascer. O anjo soltou a palavra, o Espírito Santo incubou aquela palavra, Maria recebeu a geração do Senhor Jesus no seu ventre. Lá no princípio, Deus falou a palavra, o Espírito Santo pairava, acariciando, incubou essa palavra e trouxe à existência aquilo que Deus foi falando. Muito maravilhosa a atuação do Espírito Santo na obra da criação. Aqui, tarefas ordenadas, a parte 2, deixa eu ver aqui, a ordenação, né? A criação da luz. Deixa eu ver aqui. Isso. A criação da luz acabou com o reino das trevas. A lição vem falando aqui da criação da luz, a tarefas ordenadas aqui é tópico 2 da parte 3. A criação da luz acabou com o reino das trevas. Deus criou a luz, né? E começou o primeiro dia. Uma vez que isto aconteceu antes da criação do sol e da lua, Moody, eu gostei desse comentário de Moody, ele diz assim, ó, é incorreto falarmos de dias de 24 horas até chegarmos a esse ponto, no programa do Criador. A referência aqui é a um dia de Deus, e não um dia comum limitado por minutos e horas, porque Deus só foi criar no 4º dia as estações, sol, lua, para reger o dia e a noite. Então aqui, ó, uma vez que isto aconteceu antes da criação do sol, quando Deus disse haja luz, tá? É incorreto falarmos de dias de 24 horas. Eu gostei dessa colocação de Moody, o comentarista. Então, quando Deus fala aqui, o escritor fala tarefas ordenadas, em sua obra, cada dia Deus agiu de forma bem específica, organizando o cenário em que seria colocada a vida em nosso planeta. Mas eu vou entrar aqui, irmãos, numa questão muito importante. Falando aqui da luz que Deus criou, e viu Deus que a luz era boa. Tá? Isso vai ser lá na 4ª parte, houve luz, e a luz inicial. Essa luz era a perfeita representação do seu pensamento. Quando você ouvir falar em luz na Bíblia, é a perfeita representação do pensamento de Deus, porque ele é considerado o pai das luzes. Em Deus não há trevas. Então, como ele é luz, então, quando ele criou o universo, que ele criou a sua habitação, e criou o universo, as galáxias, a Terra, era trevas. Era trevas. Aí Deus colocou luz, tanto no universo como na Terra. Deus colocou luz. Foi Deus que colocou luz e viu que era bom.
Como é que ele colocou essa luz? Ninguém sabe, mas ele colocou. E ele fez uma separação. Para vocês terem uma ideia, em relação à luz, que Deus colocou tanto na galáxia como na Terra, olha aqui, ó, os cientistas pesquisadores, por mão de poderosos telescópios, certificaram-se razoavelmente de que existe mais de 1 bilhão de galáxias. Eles calculam o número das estrelas dessas galáxias em aproximadamente 100 quintilhões. O poder das velas de uma só dessas galáxias, que tem aqui 1 bilhão de galáxias, segundo a ciência. 1 bilhão é muita coisa. Nem é um cálculo correto, com certeza deve ter muito mais. Foi onde o homem conseguiu ver, né? Que o espaço é infinito. Então, cerca de 1 bilhão de galáxias, o poder de uma só dessas galáxias de iluminação é igual a de 400 milhões de sóis, né? 400 milhões de sóis, a iluminação de uma galáxia. Então, olha o poder da luz que Deus colocou na galáxia. E quando Deus criou todas as estrelas e planetas e tudo, não tinha luz. Deus disse, haja luz. E a luz apareceu em tudo. Então, porque Deus é luz. E permanece hoje luz e trevas. Ok? Então, só essa informação sobre a luz, muito importante, muito interessante. Agora aqui, eu vou fazer uma divisão aqui. A parte 2, 3 e 4, nós vamos ver aqui a obra da distinção. Só para você entender aqui, ó. Eu vou ler algo que preste bem atenção. A narração dos 6 dias da criação, ela está disposta, preste bem atenção, olha aqui, ó. Ela está disposta de forma lógica e simétrica, com propósito religioso, não científico. O autor, Moisés, apresenta o texto em 4 fases. Primeiro, obra da criação. Segundo, obra de distinção. Terceiro, ornamentação. E quarto, consumação. Olha aqui, ó, obra da criação, que é Gênesis 1, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Anote isso. Esses versículos falam de obra da criação. Nesta etapa, o autor apresenta como Deus criou a matéria em estado caótico, o caos primitivo, de onde aos poucos constava de uma massa, aliás, aos poucos havia de tirar ou distinguir as diversas regiões do mundo. Esse caos constava de uma massa de terra, tá? De uma massa de terra grande, que é o nosso planeta, tá? A terra informe e vazia, conforme 1 e 2, e envolvida de águas, que fala aqui abismos, águas, sendo tudo isso cercado de trevas, conforme o versículo 2. Após esses eventos é que decorre o hexaemeron, ou seja, a obra dos 6 dias. E aí, nesta obra dos 6 dias é que vai acontecer a distinção, a obra de distinção e ornamentação. Os 3 primeiros dias, distinção, e os outros 3 dias, ornamentação. Agora aqui, ó, distinção. Estabelece as 3 regiões do mundo, tá? Que a cosmogonia judaica admitia também. Essas regiões correspondem exatamente aos 3 elementos caóticos sobrepostos: trevas, águas e terra. Estava tudo caótico. E Deus, vamos distinguir uma da outra. Vamos distinguir uma da outra. No primeiro dia, tá? Capítulo 1, versículo 3 ao 5, constitui-se a região dos céus. Tá? A habitação de Deus, o universo e a terra. Deus age sobre a camada superior do caos, restringindo a duração das trevas, que deverão, a intervalos, ceder à luz. Eis a primeira distinção: trevas e luz, dia e noite, que a Bíblia fala, que sucederão no domínio do mundo. Tá? No segundo dia, capítulo 1, versículo 6 ao 8, constitui-se a região das águas. Tá?
Deus ordena que parte das águas se transfira para a região do céu. Quando você vê as nuvens que estão no céu, tudo água. Na terra tinha só água, Deus não. Vamos separar. Águas de cima, águas de baixo. Deus coloca águas na atmosfera. Todas as nuvens que você vê são moléculas, minúsculas, partículas de água. O H2O está cheio de água aí em cima, tá? Essa separação foi Deus que fez. Aonde é guardado os reservatórios especiais, entre águas do céu, águas da terra. O Senhor cria uma abóboda, tá? Aparentemente sólida, chamado firmamento. Tá? São as águas, olha aqui, ó. São as águas do céu que por meio de canais caindo sobre a terra produzem chuva, neve e geada. Tá? O próprio ar, o ar é úmido. Você sabia que tem pessoas que já inventaram máquinas onde você pega o ar, separa ali as impurezas e as partículas úmidas, eles transformam em água e você toma aquela água normal. Hoje já tem máquina que faz água do ar. Então existe umidade no ar. Essa umidade que está no ar foi Deus que separou, tá? Numa das primeiras coisas que ele fez na obra da distinção. Ele vai separando água de trevas e de terra, ok? No terceiro dia, isso foi no segundo dia, mas no terceiro dia, capítulo 1, versículo 9 ao 13, o Criador recolhe as águas que ainda recobrem a terra, em lugares próprios, que são os mares e os rios. A terra, ao aparecer, é logo revestida de plantas. Já no terceiro dia, quando aparece a terra, tinha só água. Olha aqui, entenda isso, tinha só água. Deus coloca parte dessa água no céu, na atmosfera da terra aqui, que é as nuvens, tá? Que gerava o orvalho na época e hoje chove. Aí embaixo ficou a água, ficou muita água ainda. Deus disse: não, apareça a porção seca. Alguns, porque a ciência dá as teorias, né, dos cataclismas e a era do gelo e tudo congelou. Mas alguns teólogos acreditam que Deus possa ter congelado o Polo Sul e o Polo Norte. Eu até acho bem lógica essa explicação. Imagine, só água embaixo. Deus, ajunte-se as águas. Ele pode ter feito. Polo Sul, congelou parte lá, congelou parte no Polo Norte, e aí apareceu a porção seca. Isso é uma explicação razoável até, né? Não vou dizer aqui que a gente vai sair pregando isso, mas é de se refletir. Hoje existe lá um monte de água congelada no sul, um monte de água congelada no norte, e nós vemos que Deus disse: ajuntem-se as águas e apareça a porção seca. Pode ter fundamento essa teoria. Vamos lá. Aí Deus fez aparecer a porção seca. Quando aparece a porção seca, já começa a nascer a relva. Aí isso foi o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. Deus faz distinção entre luz e trevas, entre terra e água. Deus faz a distinção, ok? Põe a água no céu, divide a água na terra, faz aparecer a terra e já nasce relva na terra. Primeiro, segundo, terceiro dia. Esses são os dias onde Deus começa a sua obra. Nós sabemos que antes desses dias, Deus já tinha criado o universo, a sua habitação, tá? E depois ele vai, então, fazendo a obra de distinção e depois ornamentação. Então, no primeiro, segundo, terceiro dia da obra de distinção, começa a distinção, ele faz essa separação. É bem fácil para entender. Luz e trevas, separa a água, faz aparecer a terra e a relva. Agora aqui a obra de ornamentação. Isso aqui é bem fácil para entender. Olha que legal. Assim concluída a formação das 3 regiões do mundo, tá? Quais seriam as 3 regiões do mundo? Vou repetir para você aqui. As 3 regiões do mundo. Nós temos aqui, no primeiro dia, região do céu. No segundo dia, região da água. Tá? E no terceiro dia, então, a região da terra, onde ele faz aparecer a terra. Então, as 3 regiões, céus, água e terra. Aqui, ó. Assim concluída a formação das 3 regiões do mundo, nos 3 primeiros dias, que foi a obra de distinção, o escritor Moisés mostra como o Criador, nos 3 dias seguintes, deu a cada uma os seus habitantes, ou a sua ornamentação. Estes habitantes, sendo todos móveis, formam como que um magnífico exército,
sempre pronto a executar as ordens do seu Criador, tá? Como está escrito em Gênesis 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Agora aqui, ó, na ornamentação, na região do céu, o que Deus colocou no céu como ornamento? Deus colocou os astros, nos quais grande quantidade de luz se concentrou. Isso no quarto dia, tá? Gênesis capítulo 1, do versículo 14 ao 19. Anota isso. Essa lição é riquíssima de informação teológica, tá? Nada de... Eu mencionei algumas teorias seculares, mas não vamos ficar nelas, não. Para nós, o que importa é o criacionismo bíblico. Então, a obra da distinção. No quarto dia, Deus ornamentou o céu. No capítulo 1, onde é que está isso? Gênesis 1, do 14 ao 19. Então ele colocou os grandes luzeiros no céu. A distinção feita no primeiro dia entre dia e noite corresponde agora o sol que rege o dia e a lua e as estrelas que regem a noite. Então no quarto dia é que Deus criou o sol, esse sol que nós vimos aqui, e é bem provável que os demais satélites no universo ele já tinha criado. Mas é no quarto dia que ele começa a colocar os luminares, né, no universo. Então é bem provável que as galáxias foram criadas no quarto dia. Ok? Agora, na região das águas, o Senhor estabeleceu os monstros marinhos, os peixes e também as aves, os quais povoam o ar, o espaço entre as águas inferiores e superiores. Tá? Isso foi no quinto dia. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 23. E na região da terra, começou a ser habitada pelos demais animais e pelo homem, que é a coroa da criação, destinado a dominar, e é nisso também que o homem se assemelha a Deus, a nossa imagem e semelhança, não só no aspecto moral, de ter livre-arbítrio, sentimentos, pensamento, mas também na questão de domínio. Assim como Deus dominava no céu, o homem ia dominar na terra. A imagem e semelhança de Deus. Então aqui, ó, no sexto dia, Deus criou os ornamentos da terra, os animais e o homem. E está em Gênesis capítulo 1, do versículo 24 ao 31. Finalmente, os animais e o homem foram dados como alimento, os vegetais oriundos no terceiro dia, o que estabelece perfeita correspondência entre as obras do terceiro e do sexto dia. Ok? Então aqui, na obra de ornamentação, Deus ornamentou o céu, ornamentou a água e ornamentou a terra. Então ficou bem fácil. Primeiro, segundo, terceiro dia, obra de distinção. Deus distinguiu, separou o céu, luz e trevas, que a luz ainda não era a luz do sol que Deus criou no quarto dia, mas uma luz de Deus, aonde essa luz está em Deus. Tá? É tanto que a Bíblia diz no livro do Apocalipse que depois não haverá mais noite e nem a luz do sol, porque nós seremos iluminados pelo próprio Deus. Conforme Tiago 1,17, ele é o pai das luzes, ele é luz, Deus é luz. Então, Deus distinguiu o céu, Deus distinguiu a água, Deus distinguiu a terra. Deus fez essa distinção. E aí, no quarto, no quinto e no sexto dia, ornamentação. Deus ornamentou os céus, Deus ornamentou a água e Deus ornamentou a terra. É tão lindo ver o trabalhar de Deus dessa forma. Nós temos aqui um quadro que mostra aqui os dias da criação. Primeiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo 2 ao 5, criação da luz. É a luz de Deus. Segundo dia, Gênesis capítulo 1, versículo 6 ao 8, separação das águas. Terceiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo 9 ao 13, criação da vida vegetal. Então, primeiro, segundo, terceiro dia, obra de distinção. Agora, quarto dia, capítulo 1, versículo 14 ao 19, criação do sol, da lua e das estrelas. Quinto dia, capítulo 1, versículo 20 ao 23, criação dos peixes e das aves. Sexto dia, o Set Rayon, capítulo 1, versículo 24 ao 31, criação dos animais, da terra e do homem. É por isso que o número do anticristo é 666, porque o homem foi criado no sexto dia, o anticristo será um homem 100% homem, e o 6 é o número do homem. Tá? Então,
o fato de aparecer 3 vezes o número 6 é porque o 3, na numerologia bíblica, o 3 é completude. Então o anticristo será 100% homem. Não vai ser fruto de um clone, como eu já vi pregador dizer que o anticristo vai ser feito em laboratório. Isso não existe. Do mesmo jeitinho que Jesus entrou no mundo, ele vai entrar também. A palavra anticristo tem 2 significados, lugar de Cristo e contra Cristo. Então, ele vem do mesmo jeito que Jesus veio. Ele nasce na terra, aquilo que João viu no Apocalipse, a besta emerge do mar, isso significa que nasce aqui na terra, porque mar fala das nações, fala da terra, e emergir do mar, a besta, significa nascer aqui. Escatologia é um assunto muito gostoso também, e Deus tem nos dado graça para estudar escatologia. Não é qualquer pessoa assim que consegue receber de Deus discernimento correto pelo dom da ciência para entender escatologia. Mas Deus tem sido bondoso, misericordioso, tudo isso para louvor e honra do nome dele. Agora, o 6 é o número do homem, e o fato de o anticristo ter o número 666 é que ele é completamente homem, porque o homem foi feito no 6º dia. Então, aqui nesse quadro, aí nós temos aqui no 7º dia, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que é a obra de consumação onde Deus descansa e termina toda a sua obra. Então nós temos aqui esse quadro maravilhoso para dividir a lição para você. E assim, nós terminamos a lição de número 2, aonde a lição número 2 vem falando da criação. E eu fiz a divisão aqui para vocês. Nós temos aqui a introdução, que nós somos criacionistas, que é a parte 1, daí a parte 2, 3 e 4 da lição, a obra de distinção, o que Deus fez no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Ele distinguiu os céus, água e terra. Tá? Ele fez aparecer a luz, viu as trevas, viu a terra, e aí então, na terra mesmo, ele viu que estava caótico, e ele então tinha só terra e água, e ele disse, não, eu vou arrumar isso aí. Aí, a partir da obra de distinção, nós vimos aqui 2, 3 e 4 da lição, obra de distinção, aí vem aqui a obra de ornamentação. Na obra de distinção, Deus já fez aparecer a terra, arrumou ela, dividiu a água, colocou em cima, a água embaixo, fez aparecer a porção seca e distinguiu tudo. E aí, a partir do capítulo, a partir do terceiro dia, aliás, começa a ornamentação. Deus vai ornamentar, que é a parte 5, 6, 7 e 8 da lição. Deus ornamenta os céus, ornamenta as águas e ornamenta a terra, ok? E aí então, depois de ter ornamentado, aí vem então a última parte de toda essa obra, que é a parte de consumação, aonde ele descansa. Na lição de número 3, que ainda nós estamos aqui na segunda parte do trimestre, sobre criação, na lição 3 nós vamos aprender sobre a criação do homem e da mulher, isso no 6º dia. Tá? A conclusão da lição, ela vem dizendo assim, Deus não se limitou a criar os céus e a terra, os animais e o ser humano, só a criar e se ausentar. Não, Deus não se limitou apenas em criar e ficar olhando, não. Deus se envolve com essa criação. É o que o escritor quis dizer aqui, ó, fazendo-se presente em sua obra, mas sem confundir-se com esta. Ele se mostra presente e soberano em todas as coisas. Não estamos sozinhos neste mundo. O Pai Celeste zela por nós. Recapitulando aqui, você vai estudar a lição de número 2, tá? A criação dos céus e da terra. A lição tem 8 partes, ela é muito extensa. E eu dividi para você aqui. Então anote aí, primeira parte, que é a introdução. Nós vimos aqui a doutrina do criacionismo, a definição, os fundamentos e os objetivos. Eu expliquei isso para você. Aí a parte 2, 3 e 4 da lição, eu expliquei aqui sobre a obra de distinção. O que Deus fez no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Primeiro, segundo e terceiro dia. Que é a parte 2, 3 e 4 da lição. Obra de distinção. O que ele fez no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Aí a parte 5, 6, 7 e 8 da lição é a obra de ornamentação. O que ele fez no quarto, no quinto e no 6º dia. Ok? Então, nós terminamos a nossa lição de número 2. E eu convido você a estar conosco
nas nossas escolas dominicais, domingo pela manhã, para aprender a lição de número 2. Que Deus abençoe a todos os irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém.